Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à minha cozinha, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Fazendo um pouquinho de frio, né? Então, pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês a fazer um bolo. E eu vou fazer hoje aqui em casa um bolo recheado de leite ninho com geleia de morango. E também vou fazer um recheio de nozes, tá? E aí eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça, que é fazer um bolo pelado, sem cobertura. Vamos ver se vai dar certo. Se caso não der certo, né? Aí eu vou fazer um segundo plano, que eu vou fazer uma cobertura de merengue, tá bom? Mas aí vocês vão me acompanhar. E aí, se vocês gostarem da receita, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, tá bom? Pessoal, então pra gente começar a nossa receita do bolo e pra gente fazer a nossa massa de pão de ló, o que que a gente vai fazer? Aqui na batedeira, nós vamos acrescentar 6 ovos inteiros. E vamos bater junto com esses ovos 230 gramas de açúcar. Minha xícara tem de 230 gramas. Vamos colocar na velocidade máxima e vamos deixar bater até dobrar de volume. Enquanto isso, a mesma medida que a gente mediu o açúcar de 230 gramas, nós vamos medir a nossa farinha de trigo e vamos peneirar. Então, eu vou medir essa farinha de trigo aqui agora e vou peneirar enquanto tá batendo ali os nossos ovos e o açúcar. Pessoal, já bati bem. Bati por 3 minutos, vou acrescentar aqui um pouquinho de essência de baunilha. E vou bater por mais um tempo, que ainda não tá na consistência boa ainda. Então, vou bater por mais 3 minutos. Então, pessoal, aqui eu bati no total por 5 minutos. Então, agora o que que eu vou fazer? Vou vir aqui com aquela uma xícara de 230 gramas de farinha e vou peneirar. Pessoal, agora que eu peneirei a farinha e que nosso ovo com açúcar tá bem batido, eu vou vir adicionando aos poucos aquela farinha de trigo. Vou dividir em 3 partes a nossa farinha. Vou colocar o restante. Esqueci de falar com vocês, pessoal, que assim que eu comecei a bater os ovos com açúcar, eu já coloquei o forno para aquecer a 180 graus. Então, essa aqui é a consistência da nossa massa, ó. Pessoal, agora eu tenho aqui uma forma de 20 centímetros por 10 centímetros de altura, untada e enfarinhada. E aqui eu coloquei um fundo de papel manteiga, tá? E agora nós vamos colocar a nossa massa aqui e vamos levar essa massa pro forno. Então, pessoal, nós vamos começar a fazer a geleia. Aqui eu tenho uma caixinha de morango que não tá muito maduro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou picar esse morango em rodelinhas. Vou fazer isso com uma caixinha de morango. Então, pessoal, aqui eu piquei uma caixinha de morango. Eu vou colocar meia xícara, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aí. Meia xícara de açúcar, tá? Suco de um limão. Meu limão não é muito grande, tá? E agora a gente vai ligar o fogo. Eu vou ligar o fogo de trás. A gente vai ligar o fogo, colocar no fogo bem baixinho e deixar isso aqui virar uma geleia, tá? Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso primeiro recheio.
Então, pessoal, para o nosso recheio de nozes, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos adicionar aqui uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma colher de leite em pó. Hoje eu vou usar o Itambé, que é de excelente qualidade também. Então, uma colherzinha. Nós vamos levar ao fogo, nós vamos mexer bem e por último nós vamos agregar as nozes, tá? Então, pessoal, aqui ó, nosso creme já chegou no ponto, a gente já consegue ver o fundo da panela, ó, já tá desgrudando. Ó, eu vou vir aqui com 100 gramas de nozes trituradas. Vou adicionar no nosso recheio. E agora vou desligar. E o nosso recheio de nozes tá pronto. Vou reservar esse pra gente fazer o de ninho, que é o de leite em pó. Agora, pro recheio de ninho, o que a gente vai precisar? De uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Hoje eu vou utilizar esse leite em pó, que é integral, tá? E que é tão bom quanto o ninho. Aqui eu vou colocar 1, 2 e meia de leite em pó. Eu coloquei o leite em pó no de nozes só pra dar uma consistência mais firme no nosso recheio, tá? Mas se você não quiser, não precisa colocar no de nozes e deixa cozinhar mais, tá? Enquanto isso, a nossa geleia de morango tá aqui cozinhando, ó. Então, agreguei bem, vou levar o nosso recheio de ninho pro fogo. Vou desligar o nosso recheio de ninho. A gente já consegue ver também o fundo da panela. Vou reservar, vou deixar esfriar. E a gente vai utilizar esse recheio só amanhã. Nosso pão de ló já ficou assadinho, tá vendo, ó? E agora a gente vai deixar esfriar, tá? Pra ele não abaixar, a gente vai deixar esse pão de ló esfriar. Bom, pessoal, nós vamos agora começar a montar esse bolo, tá? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos soltar, passar a faca ao redor aqui. Nós vamos virar essa forma. E aqui a gente já vai tirar o nosso papel manteiga. Eu vou dividir esse pão de ló em 3 partes iguais. Aqui eu tenho uma. Duas. 3 partes. Aqui eu fiz uma calda com 150 ml de leite condensado e 150 ml de leite. Vou pegar o nosso recheio de ninho. Esse recheio que eu fiz ontem, eu deixei ele esfriar em temperatura ambiente. Olha a consistência do nosso recheio. Tá? Vou pegar esse recheio e vou colocar numa manga de confeitar. Aqui eu tenho esse bico, eu não sei o nome desse bico, mas é como se fosse uma pitanguinha, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso. Olha. A gente vai vir com aquela calda
E eu mostrei pra vocês. A gente molha a primeira parte do nosso bolo. E agora com o nosso recheio de ninho, agora a gente vai vir com a nossa geleia de morango. Vamos colocar aqui no meio. Vou colocar aqui. Agora a gente vai vir com a calda. E agora a gente vai rechear com o nosso recheio de nozes. Não tem problema não. Mas não vai deixar de rechear por causa disso. Pronto. Agora o que a gente faz? A gente molha aqui ao outro contrário antes de colocar lá. Vem aqui e põe a última parte do bolo aqui. Agora eu vou limpar essa bancada aqui. Pessoal, como eu não gostei do trabalho de bico, eu vou espatular ele aqui. Eu acho que vai ficar melhor espatulado. A manga do de nozes estourou, não ficou legal. E agora eu decidi que eu vou espatular. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou deixar esse bolo na geladeira enquanto eu vou fazer o merengue. Aí ele ficou assim. Agora eu vou levar ele pra geladeira para ele gelar enquanto eu vou fazer o merengue. Pessoal, aqui pro nosso merengue, eu tenho aqui 2 claras e 4 colheres de sopa de açúcar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse açúcar, vou colocar aqui nessa clara, vou agregar e vou levar de 15 em 15 segundos no micro-ondas, vou aquecer até esse açúcar derreter sem cozinhar esse ovo, sem cozinhar essa clara. Depois eu vou bater na batedeira, vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu já levei pro micro-ondas, já aqueci e agora vou levar aqui na batedeira. Eu tinha colocado aqui, tinha esquecido de mostrar pra vocês. Aí eu tirei. Agora eu vou levar pra bater, até virar o merengue. Então, pessoal, aqui eu bati por mais ou menos 10 minutos e o nosso merengue ficou assim, ó.
Se você quiser o dobro, você faz o dobro da receita, tá? E aqui eu quero só um pouquinho. Esse bolo aqui eu deixei gelar por 3 horas na geladeira, tá? Então, vou pegar esse merengue. Eu quero só um pouquinho. Só pra cobrir esse bolo aqui. E, na verdade, eu tinha que ter comprado chantilly, mas eu esqueci. Vou vir aqui com um pouquinho de leite em pó. Polvilhei com leite em pó. Tenho aqui uns morangos. Vou vir aqui, vou colocar o morango. Vou colocar outro morango. Ó. Olha que bolo simples, fácil de fazer. Vou vir aqui com os suspiros, ó. Ó. Esses suspiros aqui eu já comprei pronto. Você vai escolhendo mais ou menos do mesmo tamanho, ó. E olha que como é que vai mudando a cara do bolo. E a gente vem aqui com os maiores, ó. Coloca aqui. Ó. Olha como é que vai mudando.